Bom, para a gente falar na prática de os modelos lineares mistos, a gente tem, eu peguei dados binomiais, ou seja, 0 e 1. Então pode ser a planta é resistente ou não resistente, o animal está gestante ou não gestante. Então todos esses fenômenos que a gente tem essa dicotomia entre 0 e 1, a gente pode usar a distribuição binomial. Então vocês têm lá na aula de generalizados, está lá pelo dia 3, tem lá o binomial. Então é um dos exemplos das distribuições, a gente viu na aula teórica um monte de distribuição, aqui são alguns exemplos. Vocês vão ver que não é nada demais em relação ao modelo linear simples. Então, eu peguei e importei o meu banco de dados, mais uma vez eu setei minha pasta, o meu banco de dados. Tinha alguns que estavam em NA, eu tirei, que poderia dar um erro na rotina. Então eu usei essa função NA exclude. Aí ele vai excluir. Chamei o pacote, vou chamar o pacote que a gente tem para poder rodar o modelo linear misto. Então a gente tem dois pacotes principais, que é o NLME e o LME4. E aí os outros dois já são para teste de médias, usando esses dois pacotes, né, esses dois modelos. Eu tenho o fator, nesse caso aqui, desse banco de dados, a gente tem um fator, alguns fatores, vou mostrar. Então, a gente vai ter tratamento. Aqui eu não lembro se era tempo de jejum, mas não vem no nosso caso. Então a gente poderia utilizar aqui no nosso caso a sobrevivência ou não do animal a partir de um tratamento. Então chegou ao fim do experimento, eu tenho se o animal estava vivo ou morto. Então vivo ou morto, eu tenho uma dicotomia, eu posso calcular a minha taxa de sobrevivência. Se ele é uma taxa, ou seja, eu tenho uma probabilidade do animal estar vivo, eu tenho uma probabilidade do animal estar morto. Nesse caso aqui, a gente não quer fazer uma comparação entre, olha, o tratamento 1 eu tive uma taxa de sobrevivência tanto, contra a sua taxa de mortes. Eu não quero fazer a comparação entre a taxa de vida e a taxa de morte desse animal nesse tratamento. Não. Eu quero comparar entre os meus tratamentos aquele tratamento que me deu uma maior taxa de sobrevida, de sobrevivência. Então, nesse caso, a gente precisa utilizar uma distribuição binomial e aí lá no modelo eu vou ter os meus dois fatores, ou seja, eu tenho um inteiramente causalizado com desenho experimental sendo um fatorial. Então eu tenho um fatorial em que eu vou ter o fator uma certa ração e o outro fator que eu vou ter tempo de jejum dos animais. Vou colocar como efeito aleatório, obviamente, o animal, porque era a minha parcela, os animais estavam sendo divididos em pequenos aquários, nesse caso aqui. E aí o que a gente viu, então eu posso rodar, ó, o que tradicionalmente é feito é rodar esse modelo como sendo distribuição normal. Então, distribuição normal eu vou usar esse LME, e aí eu posso rodar o modelo, e ele vai rodar o modelo sem problema nenhum. Obviamente não é o correto, porque não é uma distribuição normal, eu tenho uma distribuição binomial entre 0 e 1, e aí para isso sim eu preciso usar um pacote e uma função que vai me dar a liberdade de escolher qual distribuição eu vou usar. Então eu vou vir aqui e utilizar a distribuição. A única coisa que vai mudar desse modelo de cima para o de baixo é a minha distribuição binomial. Minto, não tem efeito aleatório, porque eu estou usando a função GLM do R. A GLM do R ele não considera efeito aleatório. Mas, dentro do pacote LME4, a gente tem uma função que é GLMR. E essa função, ela me dá a flexibilidade de incluir também no meu modelo um efeito aleatório, que é o efeito de animal. Então, o modelo estatístico é o modelo do experimento. Não é o modelo para distribuição, é o modelo para experimento. A distribuição, eu vou escolher a distribuição adequada baseada na minha característica. Então, baseado na minha característica, eu verifico que a minha distribuição é uma distribuição binomial, e aí eu posso sim rodar esse modelo. Posso pedir as minhas médias do modelo 3, ó. Vou pedir as minhas médias e vou pedir minha comparação baseada no meu tratamento. Claro que eu posso fazer ela baseada no primeiro fator, no segundo fator, na interação dos dois. Então, quando eu peço a comparação entre esse fator aqui, eu tenho dois níveis dentro dele e aqui ele vai me dar a probabilidade de sobreviver nesse tratamento e a probabilidade de sobreviver neste tratamento. Eu tenho os meus intervalos de confiança
e eu tenho o resultado do meu contraste. Então, o contraste que eu tenho do 1 contra o 2 não foi significativo. Então, isso quando a gente for utilizar o modelo linear misto generalizado, ou modelo linear generalizado misto. Generalizado por quê? Porque eu estou usando uma distribuição além da distribuição normal, que não é distribuição normal. Então, daí a gente pode utilizar. Então, vejam que, na verdade, o modelo é o mesmo. A gente teve todo um trabalho de criar um modelo. Eu planejei um experimento. Eu sei que minha característica não segue uma distribuição normal. Para que a gente vai fazer usando uma distribuição normal? A gente já tem hoje disponibilidade computacional e também pacotes que facilitam isso. Simplesmente eu vou colocar aqui, ó, qual é a família que eu vou utilizar das minhas características. A mesma coisa a gente pode fazer com a distribuição Poisson. Então eu vou fazer a mudança da pasta, vou ler o meu pacote, meus bancos de dados. Aqui no caso, a gente tinha, não vou lembrar, mas era um número por centímetro quadrado que a gente tinha. Então esse número por centímetro quadrado, de acordo com esse tratamento, a gente tinha então uma contagem. Então eu tinha um número de ocorrências de acordo com uma distância. Se eu tenho um número de ocorrência de acordo com uma distância, baseado na distribuição teórica de Poisson, é ela que eu devo fazer o estudo da minha característica. Então eu faço novamente o nome, chamo as minhas bibliotecas, vou criar os meus fatores, né, porque o meu tratamento em relação é fator. Posso criar o fator tempo, que eu quero observar ao longo do tempo isso acontecendo. Nesse caso, o tempo não é uma medida repetida, porque era perdido. Essa célula, a partir do momento que era visualizada, ela já era perdida. E aqui eu posso rodar o meu modelo, em que eu tenho a minha unidade experimental e eu tenho os meus dois fatores, o tratamento e o tempo. Posso rodar usando distribuição normal? Posso. Mas eu também posso vir aqui, ó, e utilizar o meu GLMR e escolher a distribuição de Poisson. A mesma coisa vai acontecer. Eu vou pegar, rodar o meu modelo com distribuição de Poisson, vou chamar o meu modelo aqui para fazer uma comparação múltipla. Vou chamar ele. Esqueci de botar o parênteses por fora, que aí colocando eu já leio e ele já dá um print para mim. E aí eu já tenho as minhas médias para cada tratamento, tenho os meus intervalos de confiança para cada um deles e também os contrastes e os p-valores de cada um dos contrastes. E ele avisa o método que ele fez aquele contraste. Se eu quiser, eu posso pedir a minha nova e pedir a minha... Opa! Nesse caso, esse pacote não deixa ler, mas se eu rodar nesse daqui, ó, GLM, eu posso pedir uma nova e ele dá o valor igual a uma nova normal que a gente tem. Opa, eu botei errado. Vou chamar isso aqui de Model 1. Vou colocar aqui, ó, Model 1. Esse pacote ele deixa a gente fazer a nova. E aí ele dá, ó, essa função, desculpa. E aí ele dá do tratamento, do tempo e da interação e me dá também aqueles valores. Obviamente, teve interação, ó, tratamento, tempo. Então, na hora de fazer aqui, eu preciso colocar a interação, ó, tratamento, tempo. Aquilo ali foi só um exemplo. Não foi feito toda uma análise para ver qual era o fator significativo. E aí, na hora de rodar, eu tenho sim que fazer os contrastes, e aí eu pego os contrastes que eu tenho maior interesse. Então, por exemplo, o tratamento 1 no tempo 0 contra o tratamento 2 no tempo 0. E aí eu posso fazer o contraste de cada um deles. E eles vão me dando os p-valores para cada um dos contrastes. Beleza? Dúvidas?